Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como estamos nessa jornada da eletrônica básica? Estamos juntos ainda? Vamos lá então, olha só. Falando aí, continuando o nosso módulo de eletrônica básica, nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades da energia elétrica, que é um tema bem interessante também, tá? Então vamos lá, o que nós vamos falar nessa aula? Nessa aula nós vamos falar sobre tensão, que são as propriedades da energia elétrica, né? Tensão, corrente, resistência e potência. Galera, são os 4 elementos fundamentais que a gente usa dentro de circuitos elétricos, tá? Dentro da eletrônica. Então, essa aula vai ser um pouco mais longa, tá? Mas não desistam não, tem bastante informação aqui, a gente vai ver item a item bem detalhadamente, tá bom? Vamos lá então. Aqui, pessoal, vamos falar sobre o átomo. Será que se você já está no 9º ano, você já tá ouvindo sobre o átomo, né, pessoal? Né? Sobre os elementos atômicos, né? E se você está no 8º ano, ainda você não viu, né, sobre o átomo ainda, mas eu vou passar para você um vídeo agora bem interessante, né? Que resume bem essa questão aí relacionada ao átomo. E se você não está nem no 8º nem no 9º ano e está no ensino médio e tal, e usa para poder relembrar os conceitos, né? Então, para entender a natureza da eletricidade, devemos antes compreender a natureza da própria matéria. Beleza? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Quem pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar? Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda, uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum: os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Muito bem, pessoal. Depois de assistir o vídeo e terem, né, bastante informações, né, então a gente vai entender um pouquinho aqui, ó. Então, para entender a natureza da eletricidade, devemos
antes compreender a natureza da própria matéria. Olha o átomo aqui que você viu lá, né? Então, todos os corpos que nos cercam são feitos de minúsculas partículas denominadas átomo. Então, tudo que você vê é átomo, né? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, o conceito, né? Vai pausando o vídeo e lendo aqui as informações, tá? De repente, eu não leio tudo com vocês, mas vai pausando aí o vídeo e lendo. Então, o átomo, ele tem um núcleo, pessoal. O núcleo do átomo é composto por nêutrons e prótons. E aí, tem os elétrons que ficam orbitando o núcleo do átomo, tá? Então, os elétrons... elétrons, nêutrons e prótons compõem o átomo. Tudo bem? E aqui, pessoal, então nós temos, né? Então, quais são as propriedades desse átomo? Então, os elétrons, nêutrons e prótons. A gente diz aqui, pessoal, que os elementos, né, as partículas do átomo, eles têm propriedades que a gente chama de propriedades elétricas, tá? Então, algumas cargas elétricas que eles têm. Então, os elétrons são ditas cargas negativas. Então, os elétrons aqui, ó, que estão na órbita, eles vão ter, então, as cargas negativas. E os prótons, está aqui no núcleo, vão ter as cargas positivas. E os nêutrons é neutro, né, pessoal? Não tem carga nenhuma. Tudo bem? Então, não possui carga elétrica. Legal? Então, carga positiva, os prótons, e as negativas, os elétrons. Vamos lá, então. Uma propriedade bem interessante, pessoal, que a gente vai entender depois, que é bem legal, é uma propriedade importante das cargas elétricas, é que deve ser lembradas. É que cargas de mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, se repelem. E cargas de sinais opostos, né, positivas ou negativas, se atraem. Isso é um comportamento, uma propriedade muito importante para a energia elétrica. Estão vendo aqui? Você já brincou com ímã? Já pegou um ímã na mão e brincou? Quando você coloca as cargas aqui, ó, iguais, seja ela negativa ou positiva, ela se repele. O ímã não consegue chegar, ele não consegue colar. Então ele cria um campo eletromagnético aqui que ele fica repelindo um outro. E quando você vira, então você tem aqui, ó, carga negativa e carga positiva, eles vão se atrair. Então você tem, ó, positivo, então é repulsão, cargas iguais, e quando é, né, opostas, você vai ter a atração. Então você vai ver que isso aqui é muito importante para a gente entender como a energia ela funciona. Então vamos lá. Olha só o que nós temos aqui, né? As propriedades. Então verifica-se também que os elétrons em determinadas condições podem ser retirados dos átomos em torno dos quais giram, e com isso se movimentar através dos materiais, dando origem a fenômenos especiais que são muito importantes para o nosso estudo. Então, pessoal, é possível tirar um elétron desse e passar para outro, né? Então, vamos imaginar que a gente está falando de algum objeto. Esse objeto é composto por átomos, né? Então, se eu tenho aqui um objeto, né, um tipo de objeto, e esse é uma matéria, né, algum tipo, né? E ele é composto por um tipo de átomo, e esse átomo é possível retirar o elétron e passar para outro, né? Então, nós dizemos aí que é possível ter, então, criar uma corrente de elétrons, né? Então, vimos então que os elétrons podem pular de átomo por átomo. E se esse evento ocorrer de forma organizada em grande quantidade, teremos um evento denominado corrente elétrica. Olha só que bacana, pessoal, bem simples, né? Então, para que este fenômeno aconteça, depende do tipo do material formado. Então, alguns materiais é possível fazer com que os elétrons vão passando de um ponto para outro, né? Então você já percebeu, né, pessoal? Quando o elétron, ó, corrente elétrica, corrente de elétrons. Olha que bacana. Bem, né? Fez sentido para você? Corrente ordenada de elétrons, corrente elétrica. Então elétrica vem do elétron, vem do nome elétron. Bacana, né? Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, nos sólidos que possuem elétrons livres, os elétrons estão livres em alguns materiais sólidos, como os metais, é possível que a carga elétrica seja transportada, né, através dele. Por isso dizemos que são condutores de eletricidade. Nesses materiais, o movimento de cargas elétricas é composto por cargas negativas. Vejam só. Então aqui, pessoal, olha só, o cobre, aqui eu tenho um fio de cobre. Esse cobre é um sólido, né? É um metal sólido que permite o fluxo livre de elétrons. Então ele permite isso. Então a gente diz que ele é um bom condutor,
né? Então, por isso que todo fio de energia é de cobre, né? A maioria dos fios aí, quer dizer, a grande maioria, né? É tudo de cobre, né? Depois a gente vai ver que tem outros, né? Que podem ser também. Mas então ele vai percorrer, então todo esse cobre, né? Então a matéria dele é possível então trocar os elétrons aqui entre os átomos e com isso, né? Criar essa corrente. Tudo bem? Então, quais são os materiais? Materiais que conduzem eletricidade. O cobre, o alumínio, o ferro, né? Soluções aquosas, né? São exemplos de materiais isolantes. A borracha, o papel, o plástico, o vidro, a madeira, a cerâmica. É por isso, pessoal, que olha só, aqui nós temos o plástico, estão vendo aqui? Em volta do fio, né? Para não... É isolante, por isso que a gente encosta no fio e não leva choque. Por quê? Porque é feito aqui de um material que é isolante, ó. São materiais isolantes que não passam, né, nenhum tipo de que não vai conduzir a eletricidade, tá? Então a gente usa para isolar o fio. Tudo bem? E aí, tá gostando? Tá aprendendo bastante? Legal, né, pessoal, essas matérias. Então vamos lá, existem materiais denominados condutores, em que os elétrons podem se mover com facilidade, que a gente já falou, né? Esses materiais podem ser usados para transferir cargas de um corpo para outro, né? Então, aqui que a gente está observando. Então vamos lá. Aqui a gente já vai falar sobre tensão elétrica, pessoal. Tensão elétrica. Quem pode gerar uma tensão elétrica? Tensão elétrica, também conhecida como diferencial de potencial. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou diferença entre energia e potencial. Tudo bem? Então, sua unidade é medida em volt, né? Homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Então, vamos entender aqui, pessoal. Então, vejam só. Aqui nós temos duas caixas d'água, tá vendo? Uma está mais cheia do que a outra. Essa aqui está cheia e essa aqui está mais vazia. E a gente vai ligamos essas duas. Vocês concordam que aqui nós temos uma diferença de potencial? Né? Nós temos uma diferença de potencial entre esses dois pontos, não é? Então a energia é a diferença entre esses dois pontos. Então o que vai acontecer? Essa diferença vai criar uma tensão aqui nessa caixa d'água e ela vai fluir. Ela vai fazer uma pressão e vai fluir o líquido dessa caixa d'água para essa, até que as duas fiquem no mesmo nível. Quando isso acontecer, a gente diz que ela não tem mais a diferença de potencial. Tudo bem? Bem simples, né, pessoal, esse exemplo aqui. Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos dizer o seguinte, ó. Aqui nós temos uma pilha, tá? Depois a gente fala daqui desse circuito, tá? Então, nós temos uma pilha. A gente conecta um fio aqui em algum objeto, seja uma lâmpadazinha ou então um motorzinho, ele vai fechar um circuito. Aí nós colocamos aqui. O que vai acontecer, pessoal? Há uma diferença de potencial nessa pilha. Um lado tem menos elétrons do que o outro. Então aqui está cheio de prótons, que é carga positiva, e aqui está cheio de elétrons, mais carga negativa. O que a gente falou então? Que quando as cargas elas são opostas, elas se atraem. Então, se eu conectar o negativo com o positivo, o que vai acontecer? Vai fluir, então, olha, vai fluir, criando a corrente elétrica aqui dentro. Vai fluir, então, enquanto houver o quê? O diferencial, diferença de potencial nessa pilha. Quando acabar, ou seja, quando o lado aqui em cima ficar cheio de elétrons, e aí ficar igual, ele vai perder a força e vai perder a diferença de potencial, né? E não vai poder gerar mais tensão elétrica. Simples, né, pessoal? Olha só, é bem legal, bem bacana. Então, quando você compra uma pilha, a pilha de um lado tem um monte de carga positiva, de um outro lado tem um monte de carga negativa, e o que ele tem que fazer? Quando você ligar ela vai, então, gerar ela tem uma diferença de potencial, né? Porque de um lado tem mais positivo que negativo, e aí ele vai criar essa corrente. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês, dá uma pausa aí, faz uma leitura, deixei aqui mais conteúdo para vocês, tá? Então, o gerador pode produzir uma corrente elétrica, pois tem um polo que falta elétrons, e que falta elétrons é negativo, né? E o outro, né, com falta de prótons. Aqui eu vou mudar para vocês, vou deixar bem corrigidinho lá. Aqui tá com erro, né? Mas eu vou melhorar aqui o texto, tá bom?
Vamos lá. Então aqui, pessoal, tipos de corrente que são apresentados, né, pessoal? Então aqui nós temos tipo de corrente. Então a corrente contínua, né? Então o que é a corrente contínua? O fluxo ordenado de elétrons sempre numa direção. Então a corrente contínua, o exemplo que a gente sempre haverá polo positivo e o polo negativo. Dá uma olhadinha nessa pilha. É uma pilha de 1,5 volts, né, que tem um lado negativo e outro lado positivo. Então aqui no meio, ó, se a gente vamos fazer um exemplo aqui, ó. A gente então tem um lado cheio de prótons e aqui, ó, cheio de elétrons. Então quando eu ligar isso aqui, o que vai acontecer? Vai correr aqui, ó, o lado negativo, né? Vem aqui para o lado positivo, até enquanto houver então diferencial diferença de potencial aqui, vai gerar essa tensão, tá? Tensão do quê? Né, ó, 1,5 volts. Tudo bem? Então, sempre numa direção. E a corrente alternada? Essa corrente alternada é a corrente que a gente tem em casa, né, pessoal? Então, uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua, né? Cujo sentido permanece constante. Olha só, pessoal, ela vai trocando, tá vendo? Ela vai trocando. Corrente alternada, ela fica trocando, né, de posição, né? Bem legal, né? Então ela vai trocando aqui, ó. É por isso, pessoal, na corrente alternada, ó, os polos eles são invertidos, né? 60 vezes por segundo, que é a unidade em hertz que a gente fala, né? Por isso que a gente não tem um lado positivo na tomada. Qualquer lado tá bom. Você colocou ali, qualquer lado ele vai funcionar. Beleza? Bem simples, né, pessoal? Vamos lá. Então aqui, pessoal, na corrente elétrica, a eletrônica se dedica a controlar a corrente elétrica para que ela faça algo útil. Isso faz você criar circuitos com os componentes eletrônicos. A tensão na bateria ou outro gerador gera corrente e cada componente a controla de uma forma diferente, né? A forma especial pela qual os componentes são conectados em um circuito faz com que determinado equipamento funcione. Então a corrente também pode ser medida em sua unidade e é conhecido como amperes, né? E também é uma homenagem a um físico importante. Então, resumo, pessoal. Vamos fazer um resumão aqui? Tensão elétrica, né? A unidade de medida é em volts, é a força que movimenta os elétrons gerando a corrente elétrica. Potência elétrica, né? É watts, né? E a medida, né, que nós vamos medir em watts, indica o consumo de energia elétrica do aparelho em cada unidade de tempo do seu funcionamento. Bacana, né, pessoal? Corrente elétrica também é a medida em ampere. Depende da potência do aparelho e da tensão em que ele é colocado. É o fluxo ordenado de elétrons por um condutor, um fio de cobre, por exemplo, né? E aqui a frequência elétrica é medida em hertz. Indica o número de ocorrências em um evento, né? Os ciclos, voltas, em um determinado intervalo de tempo que é realizado, né? No Brasil é 60 vezes por segundo, né? Então 60 vezes por segundo ele vai fazer esse item aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, né? Essa frequência aqui, 60 vezes por segundo. Tudo bem? Vamos voltar aqui. E aí, pessoal, ficou com dúvida? Entre em contato, coloca a sua dúvida ali que eu vou... ficou um pouco mais longo essa aula, pessoal, mas deu para fechar toda a informação necessária. Tudo bem? Nos vemos então aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!